Pai do Senhor, povo abençoado, estamos dando início ao primeiro vídeo de uma sequência que estaremos postando, estaremos passando para os irmãos um curso básico de obreiro, que na verdade vai ser um curso prático. Aquilo que vivenciamos ao longo de 25 anos, ou mais de 25 anos, como porteiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, dirigente de mocidade, coordenador de evangelismo e uma série de outras atividades que tivemos dentro do ministério, e veio ao nosso coração o desejo de preparar um material para os amados irmãos, que nós vamos chamar de seminário. Vai ser um curso básico, que vamos dar o nome de CUBO, Curso Básico de Obreiro. E vamos começar do primeiro cargo, da primeira função do obreiro, até o seu cargo mais elevado. Nesta primeira videoaula, nós queremos falar sobre o porteiro. Antes de entrar no assunto, eu quero deixar um versículo aqui que será a base para os nossos vídeos, as nossas aulas, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Como eu acabei de falar, o primeiro degrau na chamada ministerial é a chamada para porteiro, que em alguns lugares é chamado de auxiliar e também de cooperador. Como eu disse que é um curso prático, eu vou falar da minha realidade, que é a realidade assembleana, aquilo que eu aprendi dentro do contexto das Assembleias de Deus, no caso o Ministério de Madureira. Hoje presido um ministério, do qual sou o fundador desse ministério, a Assembleia de Deus, Vida e Fé, que já está no seu 8º ano, indo para o 9º, e para mim tem sido uma maravilha. Então esta aula vai ser sobre porteiro. Porteiro, na verdade, é um estágio aonde ele vai estar sendo preparado para assumir a função diaconal. Qual é, então, as responsabilidades de um porteiro? Qual é a função do porteiro? Uma das principais funções do porteiro é a recepção. Ele vai estar com a autorização, com a responsabilidade de recepcionar os fiéis, aqueles que chegam para o culto, para adorar a Deus, para servir a Deus. Assim como ele vai estar com a responsabilidade de recepcionar, sobre ele vai estar também o cuidado de, vou usar a palavra vigilante, de vigiar, de cuidar da segurança da igreja. Tem esses aspectos. Então, as principais funções do porteiro é recepcionar os fiéis, isso sempre com um sorriso no rosto, de uma forma muito educada e feliz, e também exercer a segurança, o cuidado com os que estão dentro e com os que estão fora. Essa é a responsabilidade do porteiro, que é uma responsabilidade muito nobre. Trabalhei por muito tempo na portaria e confesso que tenho saudade desta função, onde a gente está em contato direto com os fiéis, com a noiva de Cristo. Pois bem, alguns detalhes é necessário observar para aquele que exerce esta função. Primeiro, ele precisa chegar no culto pelo menos meia hora antes. Ele deve ser o primeiro a chegar. Sobre ele vai recair a responsabilidade de abrir a igreja, por isso ele é o porteiro. Então ele vai abrir as portas da igreja. Ele também, como ele está em um estágio para o diaconato, ele também tem a liberdade e o direito de olhar os banheiros, se estão limpos, se estão servidos de papel higiênico, se está tudo
é organizado, se está tudo em dia, assim também como as poltronas, a limpeza da igreja, se por acaso aquela pessoa que é a responsável deixou alguma coisa a desejar, ele vai estar neste cuidado, com essa responsabilidade de dar os últimos retoques para deixar tudo favorável para a chegada dos irmãos da noiva de Cristo. Então ele deve chegar pelo menos meia hora antes do início do culto para ver esses detalhes e se prontificar na posição para receber os fiéis. Outra coisa interessante para o porteiro é que ele não deve estar com nada em mãos na hora que ele está recepcionando, na hora que ele está em serviço. Então a Bíblia ele deve deixar em um lugar adequado, em um lugar apropriado para estar com as mãos livres para alguma necessidade. Então esse é um ponto interessante, você está com as mãos livres, solta para alguma necessidade. Ele também não deve orar com os olhos fechados. Ele pode até orar, não tem dúvida nisso, mas orar com o olho aberto, porque oração é conversar com Deus. Em um momento de intimidade, de oração, os fiéis, os membros da igreja, eles oram com os olhos fechados. Isso causa uma intimidade maior, uma concentração maior. No entanto, o porteiro ele não deve fechar os olhos, se assim ele desejar orar. Outra coisa importante é que ele não deve dar as costas para a rua. Não deve. De repente, a palavra, o culto está animado, está fervoroso, e aquilo causa nele um desejo, e ele não deve dar este vacilo. Ele precisa estar atento na sua audição. Ele pode até estar em uma posição intercalada, meio que lateral, de perfil, pois ele vai ver o movimento externo e o movimento interno. Normalmente, nós trabalhamos com 2 porteiros. Na nossa igreja, como é uma igreja que tem uma porta única de entrada e de saída, e é climatizada, nós colocamos 2 porteiros na porta. São 2, para que numa necessidade de um ter que entrar para fazer alguma ação, alguma atividade, resolver alguma questão, o outro possa ficar de prontidão. Então, havendo essa dupla de porteiro, pode até haver uma concordância de um para com o outro, de um prestar um pouco mais atenção no culto e revezar, se assim entrar em acordo. Não aconselho que seja assim, os 2 devem estar atentos e bastante cuidadosos com relação ao movimento da igreja. E digo mais que a atividade do porteiro ela é mais externa, é mais na parte em torno da igreja ou do templo, do salão, do prédio, enfim, pois para isso pode-se também ter outras pessoas que vão estar no cuidado interno da igreja, que pode ser diáconos ou diaconisa, caso a igreja o tenha, ou alguém que esteja com esta responsabilidade. Tá bom? Então, esta é a nossa primeira aula sobre porteiro, sobre a postura e a posição do porteiro. Outra coisa que é muito necessária dentro do contexto assembleano é a uniformização deste obreiro, do porteiro. Deve estar barbeado, cabelo cortado, paletó, gravata, e digo mais, ensino mais que ele não deve ir uniformizado só no dia que ele estiver escalado. Ele deve estar em todo o culto uniformizado, no mínimo, de gravata, para que na ausência de algum porteiro, por algum problema de ordem superior, algum imprevisto, ele possa atender a necessidade da igreja de forma pronta, tá certo? Ele também pode recolher dízimo e oferta, um trabalho que ele pode exercer, pois, como eu falei, o porteiro ele está em um estágio para o diaconato. Ele só não pode fazer o trabalho de servir a ceia, aí já ultrapassa um pouco o limite. Esse trabalho vai ser feito quando ele assumir
a posição diaconal. Mas este é o assunto para a nossa próxima aula, para a nossa próxima palestra. Mas que Deus abençoe, espero que isso ajude os amados irmãos, principalmente aqueles que estão começando na vida ministerial, assim também como pastores que estão começando na sua chamada, na sua jornada de fé, tá bom? Que Deus te abençoe. Esta é a nossa primeira aula. Você se inscreva no canal, acione o sino das notificações, porque toda semana nós vamos estar aqui postando vídeos sobre todas as áreas práticas da igreja, do porteiro ao pastor, dirigente de segunda oração, coordenador de mocidade, de senhoras, controlador de som. A gente vai dar todas as dicas para que você saiba como portar e se comportar e como controlar todas essas necessidades que existem dentro da igreja para que o culto tenha o melhor andamento possível, seja o mais agradável possível. Então, todos aqueles que são chamados para cooperar na obra têm essa responsabilidade, esse compromisso, que na verdade é uma alegria, é um prazer, é uma realização, é uma satisfação poder ser útil no reino de Deus. Que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo, a próxima aula, se Deus quiser. Fique na paz.